Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. É uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de ampliar conhecimentos utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é Planejamento Estratégico Pessoal, o caminho da riqueza. Para isso, eu já tenho aqui ao meu lado, muita satisfação, o professor Maurício Fernandes Pereira, ele que tem pós-doutorado em administração pela FEA-USP e também em Sociologia Econômica e das Organizações pela Universidade Técnica de Lisboa. O professor Maurício é doutor e mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, graduado em Administração também pela UFSC, professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal, atuando nos cursos de graduação, de mestrado e de doutorado. Maurício Fernandes Pereira já foi diretor do Centro Socioeconômico, chefe do Departamento de Ciências da Administração e coordenador do curso de graduação em Administração da UFSC. Atualmente também é diretor-presidente da FEESC, conselheiro titular do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, editor da revista de Ciências da Administração, está aqui comigo a revista, pesquisador do CNPq, consultor, conselheiro e autor de artigos científicos nos principais congressos mundiais de administração, além de revistas científicas especializadas. Entre as publicações do professor Maurício estão Estratégia em diferentes contextos empresariais, Fundamentos, Modelos e Perspectivas. Além desta também, Planejamento Estratégico, Teorias, Modelos e Processos, todos recentemente editados e em vias de serem lançados oficialmente. Professor Maurício Fernandes Pereira, uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Alegria, Áureo, de estar aqui com vocês hoje e todos aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Fico honrado com o convite que me foi feito e espero que nesses 50 minutos, nesse tempo que nós temos aqui, a gente possa fazer uma reflexão sobre o processo de planejamento estratégico pessoal, reconceitualizando a palavra riqueza. E ficarei extremamente feliz, alegre e com uma imensa satisfação do dever cumprido, se hoje todos aqueles que estão nos vendo aqui saírem daqui com alguns compromissos assumidos consigo mesmo e principalmente com algumas angústias que eu, porventura, possa vir a gerar a partir das minhas reflexões. Essas minhas reflexões são reflexões que eu venho fazendo há algum tempo, muito comigo mesmo, com a minha família, com as pessoas que me rodeiam, com os meus alunos. E essas reflexões são as minhas verdades, que longe de serem verdades absolutas, mas são as minhas verdades. E ficarei muito feliz mesmo se todos aqueles que estão nos vendo e assistindo assumam consigo mesmo um compromisso de mudança a partir de algumas coisas que nós vamos conversar. Porque eu tenho certeza que as coisas que nós vamos conversar, por se tratar de planejamento estratégico pessoal, quando eu estiver aqui discutindo com vocês, conversando contigo, Áureo, eu tenho certeza que vai tocar profundamente na vida de alguns que estão nos vendo. E eu espero que não seja só tocar, mas que também seja uma possibilidade de uma transformação da sua própria vida, não sendo um empolgado, né? Aquele cidadão que se empolga no momento e sai feliz e depois esquece de fazer a mudança na prática. Mas espero que a gente gere aqui uma injeção de entusiasmo. Entusiasmo nada mais é do que Deus dentro de si. Quem não acredita em Deus é alguém muito mais forte do que você. Espero que todo mundo saia daqui bastante entusiasmado e quem sabe um pouco preocupado. Ok, professor Maurício. Vocês já viram que não vai ser fácil, hein? Mas vai ser absolutamente rico
esse nosso programa. Como normalmente a gente faz no início, na abertura dessas teleconferências todas, a gente assiste uma pequena reportagem que ilustra um pouco o tema sobre o qual nós vamos conversar hoje, neste caso, o planejamento estratégico pessoal, o caminho da riqueza. Então vamos acompanhar a exibição dessa reportagem. Possuir um planejamento estratégico pessoal significa ter um projeto para construir um futuro. Com quanto dinheiro você gostaria de estar daqui 10 anos? O que é possível fazer para atingir esse objetivo? Quem sabe exatamente a resposta para perguntas como essas costuma enxergar oportunidades nas pequenas coisas do dia a dia. Resistir a impulsos de compra pode parecer impossível, mas esse tipo de obstáculo se torna mais fácil de ser superado quando se luta por algo que se deseja muito. Eu salvo uma média, uma porcentagem da minha receita. Uma parte é para viagem, outra parte é só para ter uma estabilidade, ou caso aconteça alguma coisa. Quando dá, a gente guarda, mas normalmente não dá. A pessoa que luta com o objetivo de adquirir um bem material precisa ser determinada e perseverante. Mas como sonhar em juntar dinheiro se as contas estão acumuladas e nunca sobra nada no fim do mês? Porque a gente não pode desejar tudo que enxerga pela frente. Então, o que a gente tem que fazer é fazer seleções do que eu quero. Aí, depois de você selecionar, você vai guardando aos poucos. Não tem outra maneira. Dinheiro sobra na medida que você guarda. Porque se a gente resolve, eu quero ter o melhor som, eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor roupa, não importa quanto você ganhe, que você não vai guardar esse dinheiro. Então é preciso sim poupar. Essa é a palavra que eu utilizo, é preciso poupar. Ok, a gente pode ver aí uma rápida reportagem que retrata um pouco disso. Qual é a postura que as pessoas têm com relação àquilo que elas projetam para a sua vida, aquilo que elas imaginam que seja possível em torno da garantia de uma certa estabilidade, ou de uma segurança, ou de garantir recursos para uma emergência ou algo assim. E me parece, professor Maurício, e é por aí que eu quero começar essa nossa conversa, de que o planejamento estratégico familiar deve levar, sobretudo em riqueza, sobretudo em conta, esse projeto que a gente tem. Quer dizer, onde é que eu quero chegar? É mais ou menos por aí que se começa a planejar estrategicamente no nosso âmbito? É mais ou menos por aí, Áureo. Apenas uma pequena correção. Planejamento estratégico pessoal. Pessoal, desculpa. E uma das variáveis do planejamento estratégico pessoal é justamente o planejamento familiar, que nós vamos também daqui a pouco tratar. Agora, a grande questão, e que muito bem foi explorado na reportagem, é uma pergunta preliminar. A pergunta é: o que você quer para o seu futuro? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40, daqui a 50 anos? Mas 50 anos, bem, se a gente notar, o nosso tempo passa rápido. E quando a gente vê, 10 anos se passaram. Eu me lembro muito bem, até ontem, a coalizão dominante, os meus alunos sabem o que é isso? O que é isso, com muito carinho, né? A coalizão dominante, que é minha esposa, a gente decidiu, de maneira planejada, ter um filho. O filho veio, o filho nasceu, o filho completa 3 anos no mês que vem. Parece que foi ontem. Mas o projeto todo fazem quantos anos? 5 anos. Então, a primeira questão é: qual é o teu objetivo lá na frente? E qual é o teu horizonte estratégico enquanto tempo? O que tu queres nos próximos 5 anos? E é muito interessante essa discussão, porque as pessoas pensam assim: mas 5 anos? E qual é o problema? 10 anos? Qual o problema? São diversos os exemplos de pessoas que têm o seu planejamento de vida, planejamento pessoal para os próximos anos. Né? E eu gosto muito de dizer o seguinte, né? Eu não vou aqui falar do meu planejamento estratégico pessoal, mas se eu falo disso, é óbvio que para falar eu tenho que fazer. Né? E quem sabe no informal até posso te dizer: Áureo, daqui a 50 anos eu ainda não tenho, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu sei claramente como, com quem e o que eu quero estar fazendo. E isso tem me ajudado muito, porque isso é a premissa do estabelecimento de prioridades. Então, na medida em que eu sei o que eu quero e o tempo que eu quero, eu sei lidar com as prioridades. Por quê? Porque é fundamental no mundo de hoje a gente fazer escolhas, e a escolha é a premissa básica.
Agora, como que eu vou escolher se eu não sei o que eu quero? Aí o que acontece? Eu acabo perdendo tempo na minha vida. E tempo é uma variável complicada, porque é 24 horas para todo mundo. E por que muitas pessoas conseguem realizar muitas coisas? Porque essas pessoas, na minha visão, estabelecem prioridades. O que eu quero hoje, o que eu quero amanhã, o que eu quero daqui a 20 anos. Agora tem pessoas que querem tudo ao mesmo tempo. Né? E é muito engraçado, eu sempre digo o seguinte, cuidado com os conselhos dos outros. Conselho é ótimo para dar para você mesmo na frente do espelho. Porque aquele conselho que você dá para você na frente do espelho, que você dá para o outro, é justamente aquele conselho que muitas vezes você está precisando. E acaba não exercendo o teu discurso para a tua vida pessoal. Então, rapidamente eu poderia dizer o seguinte, premissa, qual é o teu tempo de planejamento? Qual é o teu objetivo? O que é que tu queres lá? Ao fazer isso, você vai saber fazer melhor as escolhas, porque você consegue trabalhar com prioridades. Agora, de todo modo, professor Maurício, os modelos de planejamento estratégico, eles levam em conta uma série de variáveis, né? Oportunidades, ameaças, ambientes, cenários. É possível transferir este modelo para esse planejamento estratégico pessoal? É preciso adaptar? E as oportunidades e as ameaças externas, elas existem tanto no âmbito estratégico empresarial, em organizações e no planejamento pessoal também? Vamos lá, a pergunta é, dá para transferir um modelo para o outro? Basta você querer, né? Quem quer, consegue muitas coisas. Agora, para querer algumas coisas, dá trabalho. Tá? Dá. No entanto, eu ultimamente tenho pensado muito e tenho colocado algumas coisas no papel que acabou gerando um novo livro. Esse livro vai ser publicado pela Atlas, que tem como título justamente o nosso tema da nossa conversa. Planejamento estratégico pessoal, o caminho da riqueza. E aí uma premissa básica, professor Áureo, é primeiro contextualizar, ou melhor, conceitualizar o que é riqueza. Para uma pessoa que está construindo a vida, quem sabe riqueza é ter muito dinheiro. Para uma pessoa que tem muito dinheiro e tem 60 anos, quem sabe riqueza é saúde. Então a pergunta básica é, o que é riqueza para você? O tema da palestra, da nossa conversa hoje, provavelmente vocês viram, o riqueza está entre aspas. Sim. Então a primeira pergunta é, o que é riqueza para você? No livro que eu estou escrevendo, Planejamento Estratégico Pessoal, o Caminho da Riqueza, eu trabalho com vários exemplos de pessoas. Tá? Um único exemplo eu cito o nome, que é da minha avó. Todos os outros, depois até posso falar sobre ela. Todos os outros eu mudei o nome. Por exemplo, eu conheço, no livro tem um exemplo de uma pessoa que é um dos caras mais ricos que eu conheço hoje. O cara é muito rico. Não vamos confundir com milionário. Aí milionário é outra história, tem a ver muito com dinheiro. É muito rico. Olha só a riqueza que ele tem. Ele mora em Florianópolis, numa praia. A praia é no sul da ilha. Ele todos os dias pela manhã, hoje não foi um bom dia, está chovendo, mas todos os dias pela manhã ele acorda, comprou uma casa estratégica, fez a casa inclusive estrategicamente num local onde não vai sair mais nada na frente. Ele abre a janela e vê aquele mar maravilhoso e diz, meu Deus, como eu sou um cara rico. Ele tem um Palio, se não mudou de carro, um Palio 2005, não consegue viajar muito para o exterior, quem sabe a cada 5, 6, 7 anos. Vive muito bem e é milionário? Não, é rico. Sabe quem é esse cara? Esse cara trabalhava em São Paulo, durante anos trabalhou em São Paulo, nos últimos anos ocupou funções executivas, tinha um motorista que deu para ele uma vantagem fantástica, porque ele podia ir para o trabalho lendo jornal. Ele lia todos, 2 horas de carro. E ele voltava mais 2 horas, aí lia revista ou livro. E quando ele se aposentou, ele disse, vou morar em Florianópolis. A atividade dele pressupõe que ele possa hoje também ser dono do seu tempo. Faz alguns trabalhos de consultoria. Olha a diferença. Antes ele gastava 4 horas para trabalhar. Hoje em 4 horas ele consegue fazer muita coisa. É um cara muito rico. Não sei se dá para perceber o conceito de riqueza que eu quero passar. Então, por exemplo, você falou, dá para transferir? Bem, o que nós estamos construindo é um referencial que ele tem 5 variáveis.
a variável individual, a variável familiar, a variável carreira, a variável empresarial e a variável social. A cada uma dessas variáveis, eu tenho elementos que eu tenho que trabalhar no meu planejamento estratégico. Então, a base é, faço o planejamento estratégico com qual horizonte? E ao longo desse tempo, é claro que as minhas prioridades vão mudando. Né? Até porque, desculpe interromper, Sim. Maurício, o planejamento estratégico, mesmo o planejamento estratégico empresarial, organizacional, ele não é inflexível. Ele está submetido às influências de N variáveis e N indicadores que vão interferir mais ou menos, em maior ou menor grau, no processo de planejamento. Com certeza, aí está um conceito equivocado, e eu sempre uso, me apropriando de uma metáfora de um professor, um nosso amigo, ele dizia sempre assim, estratégia, ou planejamento estratégico, a metáfora não é do trilho de trem, e sim da trilha. Quando eu faço um planejamento estratégico, é claro que eu parto da premissa que eu construí o meu caminho, eu construí o trilho de trem. Mas ao longo do tempo, oportunidades vão surgindo. E se eu for inflexível, eu deixo as oportunidades passar. Então, no primeiro passo do trilho já passa para a trilha. Ou seja, eu tenho que aproveitar as oportunidades e compreender as ameaças. Por exemplo, a gente vive, nos últimos tempos, o caso da Grécia, e com absoluta certeza, quem sou eu, não sou professor de economia, mas Portugal vem depois Espanha, Itália, Irlanda, a zona do euro, todo. né? Um pouquinho, né? Bem, vocês acham que lá o pessoal não tinha também planejamento ou planejamento pessoal? Claro, só que tem uma ameaça, eu vou continuar com o mesmo planejamento? Né? Então eu tenho que mudar. No nosso referencial, antes de explicar cada uma dessas etapas, tem também 4 elementos importantes que eu chamo de premissas básicas que eu tenho que compreender. Já falamos de objetivo, já falamos de tempo, já falamos de prioridade e a outra é disciplina. Disciplina. O que é o cidadão disciplinado? Foi falado na reportagem. Se eu quero poupar, tem gente que fica nervoso. Eu quero poupar 5 mil, então deposito 4. Ah, mas eu não consigo ter 4, então eu faço um empréstimo. Quer dizer, depois... E burro, né? Desculpa assim, mas a gente fica até nervoso. Bem, eu quero poupar 5 primeiro, para quê? Segundo, qual o tempo? E qual é a minha capacidade financeira? E aí tem vários exemplos. Eu tenho um exemplo de um conhecido, que também está no livro, e ele disse certa vez, estou preocupado com meu vizinho, Maurício. Eu assim, por quê? Comprou um BMW. Eu assim, e daí? Eu tenho um Uno, ele dizendo. Eu assim, tá, e daí? Pô, e daí que eu vou ficar mal, né? Quer dizer, ele tem um BMW, eu tenho um Uno. Eu assim, o que tem uma coisa a ver com a outra? Não, mas Maurício, ele está indo melhor de vida. Melhor? Com qual variável comparar? Como ele não entendia as coisas, eu disse para ele assim, vem cá, tu tinha uma bicicleta, agora tu tem um Uno, não tá bom? Olha, a evolução dele, quem sabe, foi maior do que o cara da BMW. Né? A palavra é disciplina. Você é disciplinado? E aí disciplina, olha, é complicado. Porque disciplina pressupõe todos os dias. Todos os dias. Eu acompanho uma outra pessoa que também está no meu livro, de novo não falando o nome. A gente discutiu o seguinte, ela queria poupar, ela não sabia como poupava. Eu disse o seguinte, faz um débito automático. Pronto. Né? Por quê? Porque como ele não é disciplinado, ele, ao fazer o débito automático, o sistema tecnológico deu a ele disciplina. E ele hoje tem 3 poupanças, uma poupança, ele chama de saúde, como ele é funcionário público, houve a mudança aí do plano de saúde, ele não quis ficar com aquele plano, que ia aumentar muito. Ele decidiu pegar o dinheiro e colocar na poupança. E mais o aumento que ele pagaria no plano. Não sei se está entendendo. Claro, o plano ele, era na verdade, 100... ele só mudou de plano, mas ele continuou usando o mesmo recurso que ele usava caso estivesse mais do que isso. Mais do que isso. O plano era 100, passou para 500. Ele não fez a migração, mas pegou o 400 e fez uma aplicação financeira. A pergunta é, está certo ou está errado? O pessoal não tem certo e errado. Né? Ele pode pensar, nunca eu vou ficar doente. Olha o caminhão de dinheiro que ele vai ter daqui a 50 anos. Agora, se ele ficar doente mês que vem, com uma doença grave que tem que pagar, ele com certeza não vai ter dinheiro. Sabe quanto é que ele tem hoje? Eu acompanho esse cidadão. Ele tem 9 mil reais. 9 mil é pouco ou é muito? É mais do que ele ganha.
mas ele está fazendo isso há 3 anos. Tá? Ele tem uma outra poupança que é para fazer uma viagem. Ele não sabe ainda quando é, mas ele não conhece a Europa, quer conhecer. R$110 por mês. Sabe quanto é que ele tem? Ele disse, mas Maurício, 110 só? O que falou a reportagem? Não é pouquinho, pouquinho, juro sobre juro, sobre juro, tem R$5.000. É muito, é pouco. Para ele é um monte. Já multiplicou, é 3 vezes o que ele ganha já. Só que ele disse, eu disse para ele o seguinte, não mexa nisso. Quando houve agora a questão do negócio de IPI, ele assim, Maurício, estou com 13 mil, acho que eu vou comprar um carro, trocar o carro, assim, idiota. Você fez todo um esforço. Disciplina. A outra é determinação. Determinação, quem sabe, é irmão da disciplina. Determinação. Cidadão determinado tem uma vontade fantástica. Mais que a vontade, né? Porque a determinação é um passo além. Mais. Ele move o mundo. E a outra é perseverança. Cada dia ou cada mês que ele tira o extrato do banco, ele diz, nossa, estou no caminho certo. Perseverar, vontade, valorizar, caminhar. Agora, só para terminar a última. Pois não. A última. São 4. Disciplina, determinação, perseverança e a última. Vontade de ficar rico. Rico a partir do seu conceito de riqueza. Entre aspas. O que é rico? Entre aspas. O que adianta você querer ficar rico com 60 anos? Que é riqueza para ele ter saúde? Esqueceu de fazer ginástica desde os 20. Adianta? Não adianta nada. Desculpa aí. Não, eu queria aproveitar aquele gancho ali, professor Maurício, quando o senhor falou da perseverança, da disciplina, da determinação e, finalmente agora, da vontade de ficar rico, que são, ao meu juízo, noções ou atitudes mais associadas a uma determinada postura ou a cultura ou a atitude. Mas do ponto de vista objetivo, o planejamento estratégico pessoal, ele implica em você estabelecer um plano mesmo, criar uma sistemática de planejamento, ter um documento que te oriente, que você preencha espaços e janelinhas também? Sim, com certeza. Não basta só isso. Com certeza, principalmente se você não é disciplinado. A tecnologia do banco ajudou aquele cidadão, porque como ele não era disciplinado, o banco ajudou. Resolveu o problema da disciplina. Resolveu o problema dele da disciplina. E aí o que acontece? Ao longo do tempo, porque isso é uma questão comportamental, na minha visão. Ao longo do tempo, hoje, se ele tirar o débito automático, eu tenho certeza, ele vai fazer os depósitos. Porque ele se incorporou. Então, no referencial que a gente está criando, por exemplo, planejamento estratégico, a variável individual. O que eu tenho que tratar no individual? Eu tenho que tratar o lado financeiro. Estou falando individual, eu, Maurício, esquece a minha mulher, que eu chamo de coalizão dominante, o meu filho, coalizão dominante 2, e estou falando individual, eu não estou falando em primeiro lugar. Os 5 aparecem juntos. Não há o que valorar, o que vem... Não. Primeiro Maurício, financeiro, afetivo. Todos os dias, eu olho a pessoa mais bonita do mundo. Sabe quem é? Não. Não sabe. Estás olhando para ele. Eu olho no espelho e digo, como eu sou um cara bonito. Alguém pode dizer, mas que Maurício é arrogante. Não é uma questão de arrogância, é uma questão de autoestima. E se eu não achar que eu sou bonito, imagino o que é a coalizão dominante, que a minha mulher vai dizer. Quer dizer, eu tenho que dizer, eu sou. E eu acredito tanto que ela também acredita, sabe? Ela acha bonito. Então, é o afetivo, é o relacionamento com eu, comigo mesmo. A outra questão é a saúde. A minha saúde. Porque se eu não souber tratar da minha saúde, como é que eu vou querer tratar da saúde da minha família? A outra é a questão do lazer e cultura. E aí, pessoal, é claro que o tempo de vida que nós estamos vivendo hoje, lazer e cultura eu trato de uma forma. Daqui a 40 anos, lazer e cultura eu vou tratar de maneira diferente. Hoje, quem sabe, eu posso valorizar muito mais o trabalho do que lazer e cultura. Por quê? Porque eu estou num momento importante da minha vida. Agora, não posso abandonar isso, porque o tempo não volta. Eu posso saber lidar com a variável tempo, mas o tempo não volta. Mas um deles é individual. O outro é carreira, minha carreira. E aí, particularmente para os estudantes que nos acompanham, é fundamental isso. Sim, carreira. A pergunta é qual rendimento você quer? Qual salário você quer ganhar? No passado, quem determinava o teu salário era a empresa. No meu entendimento, hoje quem determina o teu salário é você. O cara olha no relógio, 6 horas, que bom, está na hora de ir embora. Faz diferença? Salário, rendimento, questão profissional.
Eu sou gerente. Quais são as habilidades que um gerente tem que ter? O que ele tem que fazer? Que é a questão técnica. Tem que estudar. Estudar dá trabalho, né? O pessoal está me vendo aí, muito provavelmente trabalho o dia inteiro. Tem que estudar ainda. Sim, mas fazer o quê? Todo mundo tem que estudar. Nunca me esqueço, uma vez um cara disse assim para mim: Maurício, estou terminando o curso de pós-graduação. Agora eu vou dar um tempo na minha vida. Eu assim, como? O tempo não para? Não, vou dar um tempo, ficar uns 5 anos sem estudar. Eu assim, coitado do cara, não aprendeu nada no curso. Então, carreira. Na carreira eu tenho que pensar na competência técnica, na competência comportamental e organizacional. Tu perguntou, tem que ter um plano? Tem. Tudo isso tem que botar no papel. Cuidado com o conselho do outro. Você se aconselha para você mesmo. E com os outros, é claro, pega as experiências. A terceira variável é individual. Aí eu tenho umas fotos que depois eu pedi para mostrar, que é o seguinte, familiar, finanças da família. Grande drama, diversos casamentos terminam. Por quê? Porque a mulher gasta mais do que o marido ganha. A mulher não trabalha. Ou o contrário, a mulher trabalha e o marido gasta mais do que a mulher ganha e a mulher não trabalha. Pessoal, tem que sentar junto. Tem que sentar junto e dizer, vem cá, ganhamos tanto, e aí, como é que vai ser? Vamos comprar o carro todo ano, vamos trocar de casa, vamos viajar, como é que vai ser? Tem gente que não tem um centavo para gastar, coitado, não tem um monte de dívida para pagar. Por quê? Porque não fez o seu planejamento familiar, e familiar significa tratar em conjunto a coalizão dominante, que eu brinco, eu chamo de esposa, a coalizão dominante. A mulher senta junto e vamos conversar. Não dá jeito. Bem, aí é só ver quando vai terminar o casamento. Se é agora ou lá na frente. Porque tem que dar jeito. Tem que ter uma conversa séria, junto. Diversos casamentos terminam porque não se acertam, não param para conversar. Outra questão, como é que é o teu relacionamento com a tua esposa? Coalizão dominante, que é a brincadeira que eu faço. Como é que é isso? Você tem uma conversa franca e aberta com ela sobre todas as coisas? Eu conheço uma família, um casal, tem uma loja aqui no Vale do Itajaí. Eles têm como princípio, todos os anos eles trocam de carro, os dois. Princípio. Infelizmente ou felizmente eu apareci na vida deles. E aí, a pergunta básica é o seguinte, como é que eles trocavam de carro? No dia que eles, todo ano tinha um carrinho novo. No dia que eles não tinham dinheiro para comprar o carro, o que eles faziam? Tiravam dinheiro da empresa para comprar o carro. Aí descapitalizava a empresa não tinha como investir. Eu disse, tudo bem, carro. A pergunta é, você consegue pagar o carro? Ou quem paga o teu carro é a tua empresa? É a empresa dele, inclusive. E a outra é a questão filhos. E aí eu queria pedir, vamos dar uma olhadinha, para passar uma sequência de imagens da coalizão dominante 2. Eu vou explicar. Vamos ver. Olha Começa aí. Planejamento estratégico familiar, a variável filhos. Coalizão dominante 2 chama-se Vinícius, nasceu no dia 27 de junho de 2007. Começou a poupar com 1 mês. Em julho de 2007. Junho de 2007. Junho. Ele nasceu em junho. Junho de 2007. Em julho começou a poupar. Julho começou a poupar. E olha só, vamos lá. Que coisa linda. O que aconteceu? Começou a poupar e aí ele abriu uma poupança. Quanto que ele deposita por mês? 150 mil. É a vontade do pai, né? Mas não dá. Deposita o dinheirinho pouquinho. E ele, eu dei um porquinho para ele. O clássico cofrinho do porquinho. Olha o tamanho do porquinho e olha o tamanho dele. Porquinho. E aí ele foi juntando as moedinhas. E olha só, vai juntando, vai passando aí a foto. Feliz da vida. Olha lá, moedinha. Moedinha. Tem mais moedinha? Mais. E ficava feliz da vida. Quanto é 1 centavo? Quanto é 5 centavos? Vamos passando para frente. Aí. E aí chegou o grande dia, professor Áureo. Ele está com o martelo na mão. Está com o martelo na mão e é o seguinte, o porquinho não cabe mais moedinha. Ele foi botar a moedinha e disse assim, pai, não tem mais. Ele estava quase falando já aí. E aí, grande dia, Vinícius, pega o martelo, vamos quebrar o porquinho. Tá quebrando o porquinho. Ensaiou? Ensaiou não, aí já foi martelado, o fotógrafo era bom. Olha lá o que aconteceu, o porquinho quebrou. E agora? Vamos lá. E agora, olha a quantidade de moeda. Olha a quantidade de moeda. Olha lá a coisa linda. E aí, uma pausa, tá aí ele. E ele diz assim, pai, já temos um novo porquinho, olha do lado dele, ó. Quebrou um, não esqueça jamais, do outro lado já está o novo. É a disciplina. Disciplina. Determinação. Determinação. Vontade de ficar rico? Não, que a riqueza para ele, nem sabe o que é. É juntar moedinha, a riqueza para ele. E aí ele faz o balanço na próxima foto. E aí, olha só.
Economizei. Está escrito lá, economizei R$ 472. 572. 572, tudo separadinho lá. ó. 45 centavos. 572,45 centavos. É muito ou pouco? A discussão é outra. A discussão é que ele economizou. Vamos na próxima? Acho que é... isso aí, tá. É isso aí, essa Aí é a o última que a gente seguinte, tem. o que a gente fez com esse dinheiro? Vamos levar para o banco. Só que a gente descobriu, a coalizão dominante, ela é danada. Ela descobriu que tinha um supermercado aqui em Florianópolis que ele fazia um ágio na moeda. Porque como não tem moeda, então ela foi lá e trocou as moedas por dinheiro e ganhou um monte de produto ainda. Ganhou barra de chocolate, ganhou não sei o quê. Nós não vendemos as barras, comemos, né? Mas tudo bem. O que aconteceu com 572,45? Depositamos. Vai fazer, mês que vem, 3 anos. Já começou, já continuou poupando no segundo porquinho. Com certeza, o porquinho já está indo bem, no segundo, entendeu? Então, eu mostrei isso certa vez no local, e eu tenho por premissa, aprendi com uma pessoa o seguinte: se preocupe com o que você faz, em primeiro lugar. Se você faz e tem a certeza que está fazendo certo, cuidado com o conselho do outro. Um dia alguém quis me dar uma injeção de anestesia. Maurício, como é que tu fazes isso com teu filho? Expondo a criança? Expondo a criança. Quem sabe você que está me vendo, que tem 30 anos, vai aprender com meu filho que tem 2,11. Poupe. 5 centavos, 10 centavos faz diferença? Faz. Faz. Essa é a questão do planejamento estratégico. A variável familiar, filhos. Tem a variável familiar, pais. Que é um negócio complicado. Tá? O pai deu tudo para você. O pai deu tudo o que você poderia realmente ter de um pai maravilhoso. E agora você não vai ajudar o pai? Mas qual é o limite de ajudar? Claro que tem que ajudar, e ajudar e muito. Afinal de contas, parte da premissa que se não fosse ele, você não estaria aqui. Mas muitas vezes isso dá briga. Sabe com quem que dá briga? Com a coalizão dominante. Porque quando o marido trabalha e a mulher não trabalha, e o marido quer ajudar o pai dele ou a mãe dele, pode dar briga. Vai dar briga quando? Quando você não fez o planejamento familiar com a coalizão dominante. Não incluiu, por exemplo, essa variável? Tem que incluir a variável e discutir junto com a esposa. E o contrário pode ser verdadeiro. O homem é só que trabalha, a mulher não trabalha, mas o pai dela e a mãe dela precisam. Não vai ajudar também? Afinal de contas, se não fossem os pais dela, você não estaria casado com ela, porque ela não estava, nesse momento, não estaria com você. Então, você tem que lidar com essas coisas. A grande questão é abrir o jogo. Fazer escondido, eu sempre brinco, né? A perna, não sei se todo mundo me vê, mas a minha perna é curta, né? Então, mentira tem perna tamanho da minha. Então, isso é um problema sério, porque mais tarde, mais cedo, você vai descobrir. Individual, familiar, carreira, o outro é empresarial. Outra variável, empresarial. O que é empresarial? Quando eu estava fazendo a graduação, professor Áureo, em 1991, eu sempre brinco, eu dava aquela dormida, espero que minha mãe não esteja me escutando, meu pai está me escutando nesse momento, que já está mais presente aqui do que qualquer outra coisa, né? Mas a minha mãe, não sei se está me escutando agora, essa parte não é bom ela escutar, mas meu pai vai escutar porque está aqui, né? É o seguinte, eu dava aquela dormida da 1+5 na primeira fase, coisa boa, né? O cara acorda com um sono incrível, né? Incrível o sono. Qual era o problema? Um dia eu li um livrinho que dizia assim, você tem que fazer o planejamento de vida. O que tu quer ser quando crescer. Como eu não tinha muito o que fazer, eu fui lá e botei tudo no papel. Uma das coisas que eu coloquei no papel era assim, quero ser professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Creio, professor Áureo, por falta de opção, porque eu estava estudando naquela universidade. Como o universo conspira, e eu sou defensor disso, em decorrência dos neutrinos, isso é uma loucura, a gente depois até pode conversar, né? Eu acabei virando professor da universidade. A questão é, como é que isso funciona ao lado empresarial? Em termos de questão de mercado, a tua empresa trabalha no mercado, tu podes, no planejamento empresarial, discutir em que empresa tu queres trabalhar. Tu poderia optar por uma universidade privada, se eu quisesse ser professor. Então, existem diversas variáveis também do empresarial. E a última é a questão social. A questão social significa o quê? Nós temos que nos inserir na sociedade. Nós temos que ser políticos. O que é político? Não tem nada a ver com política partidária.
né? Mas eu vou dar um exemplo. Hoje um cidadão disse assim para mim, hoje é terça-feira, que chuva! Meu Deus, não deixei ele terminar. Que dia maravilhoso. Já pensou se eu tivesse morto? Eu não teria capacidade de dizer que dia maravilhoso. Então, o social tem a ver com a interpretação que você faz do mundo em relação à questão espiritual, a questão da tua participação na tua comunidade, a questão da tua participação política enquanto lidar com as outras pessoas. Então, a pergunta é, isso vai para o papel? Vai. Tem que botar tudo no papel. As variáveis de cada um desses elementos. E esses elementos são elementos que não têm fim. Para a agenda do individual, eu citei alguns, pode ter outros. Vai depender de cada um, né? Professor Maurício, nós estamos aqui conversando, portanto, sobre planejamento estratégico pessoal, o caminho da riqueza, já relativizando essa palavra riqueza, contextualizando, conceitualizando, e numa teleconferência que faz parte, eu já disse no início, vocês todos sabem, desse programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, programa esse que permite a participação de vocês que nos acompanham ao vivo, que depois assistem essas teleconferências, essas conferências, esses programas, em diferentes oportunidades e condições. E essa interatividade é o que a gente vai provocar agora com as perguntas que alguns dos alunos, sempre ativamente participando, nos remetem. A primeira delas, professor Maurício, é do Eduardo Martins, do Polo de Laguna. O Eduardo está sempre participando com a gente. Meu conterrâneo. Muito interessado, bastante interessado. E ele levanta duas questões. A primeira delas, no decurso da vida profissional e pessoal, o planejamento estratégico pessoal deve ser revisto em qual momento, ele pergunta? E mais, quais são os pontos centrais para se reavaliar, para se replanejar? Pergunta do Eduardo Martins, da Laguna. Bom, como o universo conspira, né? Primeira pergunta da minha querida Laguna, nasci em Laguna, minha mãe lá está. É o seguinte, é claro, nós falamos um pouco sobre isso, o planejamento estratégico, em qual momento eu devo rever? Em todos os momentos que eu achar necessário. E aí tem outro equívoco das pessoas, a gente ri para não chorar. Tem gente que chega em dezembro, novembro, começa a fazer no papel o seu planejamento estratégico para o próximo ano. Resoluções de ano novo. Aí estabelece prioridades, 57, porque falaram que é bom encher a agenda para se ter ocupado, né? O cara está ocupado. Aí ele faz, primeiro erro que ele cometeu, ele já tinha feito no ano anterior para o ano que ele está vivendo. Ele viu se atingiu aquelas metas que propôs? Se não atingiu, por quê? Pergunta difícil essa. É bom não fazer, porque ele sabe que não atingiu, porque ele dormiu mais, dormiu menos, perdeu tempo com aquilo que é desnecessário, não estabeleceu prioridades. Prioridades é o que vem primeiro e o que vem depois. E aí ele estabelece para o ano seguinte. Coitado, quando ele dobra o papel e diz, esse ano melhorou, porque agora só são 20. Esquece ele, que vai chegar em dezembro, ele vai ver que as 20 continuam tudo aberto. Aí ele já estabeleceu um critério para a vida dele, que é o seguinte: para eu não me estressar, esse ano eu vou fazer diferente. Eu não vou nem olhar o que eu não fiz e o que eu fiz. Porque a angústia, ele já sabe que não fez nada. Por quê? Faltou a ele disciplina, determinação, perseverança. Então, qual o momento que eu tenho que rever? Todos os momentos. A todo momento. É claro que não vai ser um maluco, né? Todo dia, não. Vai ter um momento tão interessante da vida do cidadão, quando ele trabalha com isso, eu trabalho com isso desde 1990, fazendo para mim, que isso vira automático. Em que sentido? Eu já sei. Se tu perguntar para mim qual é o meu planejamento estratégico, não vou te contar, né? Não vem ao caso, né? Mas eu sei quais são os itens que lá estão em cada uma das variáveis. Vira automático. Agora isso significa o quê? Trilho. Maurício não muda. Não, muda a qualquer momento. E a outra pergunta é? A outra pergunta é quais pontos centrais vão indicar que é preciso reavaliar? É fácil, né? Eu coloquei lá que um dos elementos do planejamento estratégico que eu fiz é o seguinte: eu tenho um problema sério com a coalizão dominante. Eu e ela gastamos demais, mais do que ganhamos. E estabelecemos uma meta de reduzir o número de cartão de crédito, de não usar mais o cheque especial. Sim, mas o meu cheque está estourado 10 mil. Eu vou lá e pago os 10 mil, não é isso que eu estou falando, tem que ter um certo regramento. No primeiro final de semana eu lembro que como é bom almoçar fora.
E no primeiro final de semana... Só hoje. É tradicional só hoje, né? Regime eu vou começar segunda-feira, só não sei qual segunda. Quer dizer, cometeu o primeiro equívoco. Exatamente. Um dia desse eu estava falando com uma pessoa, eu não estou autorizado a falar o nome dela, mas ele deve estar me vendo agora, e ele disse o seguinte: as pessoas olhavam para mim e diziam assim: como você emagreceu? 16 quilos. Agora ele sabe quem é. 16 quilos. Como você emagreceu? Mas foi rápido. Ele assim, rápido porque não foi você 2 meses de fome, né? Mas foi disciplina, determinação, perseverança. E eu disse para ele, fizesse a primeira parte. A grande questão agora é manter isso. É manter. Tem uma pergunta aqui, essa do Guilherme, que é do curso presencial, que tem a ver com essa questão da disciplina. Ele pergunta como manter uma disciplina pessoal de forma a perceber que o caminho que se está trilhando não é o melhor. Eu acho que é o exemplo desse... O caminho que não está trilhando? Não é o melhor, quer dizer que é preciso ajustar. É o exemplo do restaurante no domingo, né? Eu planejo hoje que vou reduzir o uso do cheque especial. Já estou no limite, já estou... Mas, e para isso, não vou almoçar fora. No primeiro domingo que aparece, vamos almoçar fora? Mas só o último. Que dê a disciplina, não é isso, Não tem disciplina. E outra coisa, né? É assim, ó, o mundo hoje, ele tem muitas alternativas. Né? Você compra pela internet, você faz as coisas pela internet. Então, é claro, as tuas possibilidades são muito maiores. Então, eu concordo, não é simples ter disciplina. Mas você tem vontade ou não tem vontade? E a coisa mais simples é o seguinte: quando você estabeleceu as metas ou as prioridades para cada uma daquelas variáveis, individual, familiar e assim por diante, você avalia isso a cada 2 meses, a cada 3 meses. Estabelece um prazo mesmo de avaliação. Você vai chegar à conclusão que não estou atingindo por quê? Porque eu cometi um equívoco. Estabeleci uma meta muito grande, complicou. Né? Refaz, reavalia, é possível. Faz, entendeu? Ou então estabelecer uma meta muito pequena também. Eu sempre digo, né? A nossa perna tem um limite de abertura de perna, não tem? Né? Só que a gente também pode abrir um pouco mais, vai ter um limite. Qual é o teu limite? O teu passo não pode ser muito pequeno, que tu com pouco esforço atinja, e nem muito grande. Bom, nós estamos aqui fazendo mais esta teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, hoje conversando com o professor Maurício Fernandes Pereira, ele que já teve uma trajetória aí dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, ele mesmo se referiu, um dia ele planejou e pensou, vou ser professor da universidade, e seguramente o planejamento que ele fez até então já foi superado, já foi diretor de centro, chefe de departamento, enfim, está aqui conversando conosco e nós estamos respondendo as perguntas que vocês têm nos enviado. Aí mais uma também da Laguna, que o pessoal da Laguna participa. Eduardo Martins, qual o limiar entre o sucesso digno e o sucesso não digno, ou indigno, como ele se refere, e da ambição medida e desmedida? Qual é o exagero? Onde é que a gente é superlativo quando planeja e quando estabelece metas que talvez sejam desmedidas, como diz aqui o Eduardo Martins? Tem um limite disso? Cada um estabelece seu próprio limite? Olha, eu vou responder com um filósofo chamado Snoopy. Snoopy? Você deve lembrar do cachorrinho, aquele Beagle. Ele dizia assim: se ontem eu era um cachorro e hoje eu sou um cachorro, é bem provável que amanhã eu também seja um cachorro. Sabe tudo dele, hein? Sabe tudo. Acho que a resposta está aí. Vamos traduzir o que eu falei. Existe um texto numa revista chamada HSM, já há uns 4, 5 anos, que diz assim: a ambição que move o mundo. Ser ambicioso é básico, mas ambicioso não significa passar por cima dos outros. Então, qual é o limite? O limite é o céu. Agora, se você faz as coisas dignamente, com ética, com retidão, com profissionalismo, de maneira correta, de maneira legal, com os valores, com os seus valores, qual é o limite? Qual é o limite? O limite não tem limite. Tá? Agora, a gente pode viver um auto-engano também, né? Auto-engano é pensar que o teu sucesso só depende de você. Um monte de gente está do teu lado. Um monte de gente te ajudou para chegar lá. Um monte de gente está junto no processo. Valorize essas pessoas. Essas pessoas, elas entram naquela variável do social, do político, né? Do relacionamento. Onde você chegou,
alguém estava embaixo para lhe dar um pezinho. Valorize essa pessoa. Né? Então, eu creio, professor Áureo, que o sucesso você tem que saber medir, a cada dia, a cada instante. E o limite, você que traz o seu limite. Agora é uma grande angústia, né? Eu estou acompanhando um caso de uma pessoa, dentro aí que eu cito no livro, a pessoa já há muito tempo economiza. Vamos falar da variável financeira, que ela é muito objetiva. E, aliás, e isso tem a ver com outra pergunta do Eduardo. Qual é a definição de riqueza que o senhor adota dentro do planejamento estratégico pessoal? É a financeira? Não, eu não adoto. No meu? eu não adoto. Né? Se é no meu, eu tenho um conceito. Né? Agora... No caso desta pessoa, que o senhor ia contar agora... No caso dessa pessoa é o seguinte, ela vive um momento que o conceito de riqueza para ela é o seguinte, ela tem 49 anos por aí, né? No alto gás de trabalho. O conceito de riqueza para ela ainda é acumular dinheiro. Ela começou a fazer isso com 20 anos, então são 29 anos. Sabe quanto que ela tem hoje? Livre, no banco. Ela tem R$1 milhão. Ela olha para ele mesmo, ele que é um homem, né? E óbvio que tem a mulher junto, os dois trabalham, tem 3 filhos. Ele olha para ele mesmo e, meu Deus, como é que eu consegui ter R$1 milhão? Aí tem outra coisa importante. Sabe quanto você acha que os filhos, deixa eu melhorar aqui. Você acha que os filhos sabem que ele tem R$1 milhão? Desconfio que não saiba. Sabe nada, que é uma outra coisa fundamental. Quando eu mostrei a coalizão dominante 2 botando a moedinha no cofrinho, é fundamental ele poupar o dele. Mas é um equívoco completo, na minha percepção. O casal dizer para os filhos o que tem, porque os filhos começam a matar o pai antes de o pai morrer. Existe um livrinho que, se vocês que estão me vendo aí, se comprar o livro e não gostar, eu pago. Chama O Milionário que Mora ao Lado. Muitas famílias americanas, quando morrem os pais, os filhos recebem uma fortuna que... Como é que pode? Meu pai tem tudo isso, nem sabia. E deixou a gente passar dificuldade. Que dificuldade? Que dificuldade? Só tinha uma vida dentro das suas condições. Entendeu? Então, só que há 29 anos atrás, quanto que ele poupava? Hoje, o que ele poupa é muito menor do que o rendimento que ele tem. Por quê? Porque ele não tem capacidade de poupar o rendimento de R$1 milhão. Olha que interessante isso. Então, a pergunta é, como é que ele conseguiu isso? Disciplina, determinação, perseverança, vontade de ficar rico. Qual é o planejamento estratégico pessoal da vida dele? Sabe qual é? Com 55 anos, eu vou diminuir, ele dizendo, substancialmente meu ritmo de trabalho. E agora eu vou pensar que vontade de ficar rico é ter muito mais lazer do que muito mais trabalho. Cuidado com o planejamento estratégico pessoal do outro. Você não tem competência para dizer se ele está certo ou está errado. Ele é que tem que dizer se está certo ou está errado. Mais uma perguntinha, essa do Marcos, também do curso presencial, a quem a gente agradece a participação, tanto quanto as demais que estiveram conosco, enviaram as suas perguntas. O Marcos diz o seguinte, e eu acho que tem a ver com essa sua última história, especialmente. Pela sua experiência, professor, tirando, evidentemente, o senhor, as pessoas que se utilizam do planejamento estratégico pessoal, elas tiveram sucesso ou melhor? Atingiram as metas estabelecidas nos prazos previstos ou o planejamento estratégico pessoal foi, nestes casos, apenas pro forma? As pessoas que têm planejamento estratégico pessoal não têm a mínima garantia que algo na vida dela vai melhorar. Porque a questão não é se tem ou se não tem. A questão é, incorpora ou não incorpora? Vive a partir daquilo que botou no papel ou não vive? Se ele tem um planejamento estratégico pessoal e não cumpre, eu acho até que é pior, né? Porque o coração dispara, pode morrer de aneurisma, parada cardíaca, de preocupação, de angústia. Era melhor não ter, então, né? Se não incorporou como cultura, como atitude, é melhor que não faça. Eu tenho assim... Eu gostaria de não dizer sim ou não, mas uma coisa é certa. Imagine você, bota no papel as coisas. Está lá, tudo direitinho. Aí, não cumpre. Tu não vai ficar preocupado? Tu vai ficar angustiado? Então, para que fez isso?
A esculhambação melhor é não ter Ou nada. então que identifique por que não fez. Aí sim, porque não fez. Agora, não se engane, né? Nós somos seres humanos normais. E nenhum ser humano vem com software de disciplina, determinação. Não existe isso. A questão é diário. Perseguir, vontade. Né? Vontade de chegar lá, essa que é a questão. E é interessante, né? A gente falou ali um pouco da variável financeira. Tem uma outra coisa interessante também, é o seguinte, quando a gente fala de trabalho, quanto você se paga? Boa pergunta. Essa é a premissa fundamental do processo. Quanto você se paga? O cidadão ganha 4 mil reais por mês, quanto que ele vale? Ele ganha 4 mil. Não, estou perguntando quanto que ele vale. Quanto que ele vale significa quanto que desses 4 mil é dele, principalmente para economizar. E aí a pergunta é, antes de pagar qualquer conta, a questão é, antes de pagar qualquer conta, se pague. É 10% do meu salário. Se pague primeiro. Débito automático, se tu não tem disciplina. Mas aí eu já estou com o cheque especial estourado. Pior, faça algo para mudar. Agora, quanto você se vale? Quanto vale? Isso é fundamental, isso é fantástico. Porque a pessoa que começa a se pagar desde já, é por isso que o cara tem R$1 milhão. Olha, quanto dá R$1 milhão de juros por mês? Ele não tem condições de economizar os juros que ele ganha do R$1 milhão. Ele diz, meu Deus, como é que eu cheguei lá? Mas ele não compra o carro no impulso, ele não compra a bolsa no impulso, ele não compra nada no impulso. Ele quando compra sabendo o que está comprando. E se dá algum luxo, obviamente. Porque não vão fazer isso tudo aqui, aí o cara pegou o carro, deu uma batida num poste, alguém diz, não valeu a pena fazer isso tudo. Não viveu então, né? Bem, nós estamos nos aproximando aqui do final desse nosso programa. Eu, de novo, quero destacar aqui essas 2 obras do professor Maurício Fernandes Pereira, o Planejamento Estratégico, Teorias, Modelos e Processos. Em breve teremos à disposição este aqui. Já está à disposição Já os está dois? à disposição, já estão à disposição ambos. E o outro, Estratégia em Diferentes Contextos Empresariais, Fundamentos, Modelos e Perspectivas, este com a participação de outros especialistas da área também, mas sobretudo aqui do nosso convidado, professor Maurício Fernandes Pereira. Mais uma informação também para vocês que querem aprofundar esse tema, essa questão, tem um endereço aí que vocês podem acessar, o cad.ufsc.br/Maurício F. Pereira, cad.ufsc.br/Maurício F. Pereira. Professor Maurício Fernandes Pereira, ao tempo que agradeço a sua participação, ainda gostaria de ouvi-lo nas considerações finais, aí mais 2 minutinhos para a gente se dirigir aos nossos estudantes de graduação, do curso de Administração Pública também, que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois num outro suporte, num outro espaço, a partir da coleção completa dessas teleconferências. Eu queria terminar com uma frase de um cara que eu gosto muito e muito aprendi com ele. O nome dele chama Viktor Frankl. Viktor Frankl tem uma história de vida maravilhosa. Foi para o campo de concentração de Auschwitz. E o campo de concentração de Auschwitz você tinha 2 caminhos. O caminho que ia morrer agora e o caminho que ia morrer depois. Ele foi para o caminho que ia morrer depois. E caminhando, ele disse o seguinte: qual o sentido da minha vida? E ele lança um livro depois chamado Em Busca de Sentido. Ao caminhar, ele estabeleceu 3 metas para a vida dele. Primeira meta, sair vivo. Grande meta o cara no campo de concentração. Sair vivo. Segunda meta, ajudar as pessoas com os conhecimentos que eu tenho. Terceira meta, aprender. Tom Peters diz o seguinte, no livro Em Busca do All: quando alguém lhe chamar de louco, não esqueça de agradecer. Esse cara é um louco, Viktor Frankl. Como que alguém no campo de concentração estabelece 3 metas quando está caminhando para morrer? Vivo, aprender a ajudar os outros. Viktor Frankl saiu vivo do campo de concentração e lançou diversos livros justamente na sua saída e morreu, se não me engano, 30 anos depois, com quase 95, 92 anos. Viktor Frankl diz assim: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Se eu tenho um planejamento estratégico pessoal claramente definido, claramente delineado, sei meus objetivos, minhas metas com clareza,
não vai ser a chuva de hoje que atrapalha. Não vai ser as poças d'água que eu tive que passar para chegar aqui que vai me atrapalhar. Nada vai me atrapalhar. Por quê? Porque tem poça d'água em qualquer lugar do mundo. Tem chuva em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, a chuva bate mais em determinadas casas do que outras. Mas isso faz parte do processo. Faz parte da vida da gente. Então, se eu tenho a disciplina, a determinação, a perseverança e a vontade de ficar rico, entre aspas, não vai ser os pequenos detalhes da vida que vão me interferir nessa caminhada. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E todo dia é um novo dia para a gente agradecer que a gente está vivo, porque quantas pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar? Por isso que eu não admito alguém que diga para mim, hoje é segunda-feira, 7h da manhã, vou à aula. Que bom que se tu tivesse morto, tu não precisaria estar aqui. Quanta gente gostaria de estar. Então essa é a mensagem final. Eu queria agradecer a você, a toda a nossa equipe, a todos vocês que estão nos vendo e assistindo, e espero que as minhas reflexões tenham servido para alguma coisa e que se gerou uma angústia em cada um que está me vendo nesse momento, não faça da angústia uma barreira e um obstáculo. Faça da angústia um processo de aprendizado, um processo de caminhar. Ninguém faz planejamento estratégico se não der o primeiro passo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Maurício. Mais uma vez, eu disse a vocês, anunciava que ia ser instigante e rico esse nosso programa, e tenho a convicção, e imagino que vocês também a tenham, de que foi um programa bastante rico na perspectiva do conhecimento. Esta teleconferência, todas as demais e a programação completa das próximas, você já sabe, encontra no www.oficinascad.ufsc.br. Até a próxima.